A primeira vez que percebi que meu lugar no mundo não era o centro, eu tinha 8 anos. Foi no aniversário da minha irmã, Luna. Ela estava com um vestido dourado rodado, enfeitado com laços e pedras brilhantes. A festa era só dela, mas eu também queria um pedaço. Peguei uma bexiga caída no chão e comecei a soprar. Antes que ela enchesse, minha mãe tirou da minha boca com força e disse: "Isso é da Luna. Você já tem idade para entender." Desde então entendi. Entendi que o brilho era dela, o espaço era dela, a mesa farta, os olhares, os aplausos. Todos pertenciam à minha irmã mais velha. Eu era o bastidor, a coadjuvante, a que lava, limpa e não reclama. Cresci escutando que Luna tinha estrela e que eu devia me orgulhar disso. Sua irmã nasceu para brilhar, diziam. Eu nasci para aplaudir. Enquanto Luna aprendia a posar para fotos e desfilar em vídeos curtos de celular, eu passava horas na biblioteca da escola. Não por obrigação, mas porque era o único lugar onde eu me sentia alguém. Entre os livros, as vozes se calavam. Eu era inteligente ali, útil, capaz. E quando comecei a participar de concursos de redação e a ganhar alguns prêmios discretos, foi como se eu tivesse encontrado um segredo só meu. Um cantinho onde ninguém podia me apagar. Meu nome começou a circular entre professores. Um deles, o professor Mauro, me chamou de Diamante Bruto. Foi ele quem me indicou para o processo seletivo da Fundação Elbrich, uma organização inglesa que bancava todos os estudos de alunos excepcionais. Um futuro inteiro, pago. Eu me inscrevi sem contar a ninguém. No fundo, tinha medo que, se falasse em voz alta, aquilo desaparecesse. Como um sopro. Como um sonho. Atrevido demais. Quando o e-mail chegou dizendo que eu havia passado para a fase final, minhas mãos tremiam. Era uma entrevista presencial em São Paulo, dentro da própria fundação. E eu precisava levar meu portfólio e meu passaporte. Li aquele e-mail 3 vezes. Era real. Pela primeira vez, algo verdadeiramente grande era só meu. Demorei horas para contar em casa. Esperei um bom momento. Escolhi as palavras. Minha mãe estava ocupada lavando roupa, e Luna rolava o feed do celular no sofá. Quando contei, esperando alguma reação, Luna apenas levantou os olhos e sorriu de lado. Um sorriso quase invisível. Minha mãe franziu a testa. "Isso é sério mesmo? Você não está inventando?" Senti meu peito afundar, mas respirei fundo e mostrei o e-mail impresso. Ela leu em silêncio. Luna então se aproximou, pegou o papel da mão dela e analisou como quem observa uma pedra falsa tentando se passar por diamante. "Uau, que chique! A princesinha dos textos agora vai morar na Inglaterra?" Ela disse, fingindo estar brincando. Mas havia um tom, um veneno escondido na leveza. Naquela noite, Luna entrou no meu quarto com algo pequeno nas mãos. Era um colar. Fino, prateado, com um pingente em formato de estrela. Ela me entregou e disse que era o amuleto da sorte dela. Fiquei confusa. Ela nunca me dava nada. Nunca se importava. Mas ali, naquele instante, acreditei. Peguei o colar com cuidado, agradeci baixinho. Talvez, só talvez, as coisas estivessem mudando. Passei a semana preparando tudo. Separei meus certificados, imprimi minhas redações premiadas, organizei minha pasta com carinho quase maternal. Chequei o passaporte 1000 vezes. Era meu ingresso para o mundo. Dormi cedo, mesmo com o coração disparado. A entrevista seria às 10 da manhã e o ônibus sairia às 5. Mas naquela madrugada, algo dentro de mim não sossegava. Acordei antes do despertador, ainda no escuro. Quando me levantei e abri o armário, senti o chão fugir dos meus pés. Minha mochila estava aberta, a pasta com meus textos sumida. O envelope onde deixei o passaporte, vazio, gelei. Virei tudo. Colchão, gaveta, cesto de roupa, nada. E então, sobre a mesa, uma única folha. Em letras garrafais,
Alguém escreveu: "Seja boa em lidar com fracasso. Vai precisar." Fiquei ali parada, tremendo. A primeira lágrima caiu antes mesmo de eu perceber. Corri para o quarto da minha irmã. Bati na porta com força. Ela abriu, sonolenta e irritada. "O que foi agora, Isadora?" A voz dela era seca, impaciente, mas os olhos estavam acordados demais. Tentei perguntar, implorar. Ela deu, de ombros, disse que eu devia ter perdido as coisas, que era distraída. Mas enquanto ela falava, notei a lixeira do lado da penteadeira. No fundo, uma folha rasgada, um pedaço do meu portfólio. O logo da fundação ainda visível. Eu peguei. Ela viu. E então, sem mais mentiras, sorriu. "É, o mundo te lembrando do teu lugar, irmãzinha. Tem gente feita pra palco. E tem gente feita pra aplaudir de longe." O tempo parou. E foi ali, com aquela frase cravada no peito, que eu entendi o que Luna tinha feito. Ela não queria só me impedir de ir. Ela queria roubar minha história. Me apagar por completo. Apagar cada linha que eu havia escrito com dor, com esforço, com verdade. Mas o que ela não sabia é que eu não era feita de silêncio. E eu tinha um plano. Naquele instante, com um pedaço da minha folha na mão e o deboche da Luna ainda ressoando no ar, eu fiquei em pé no meio do quarto dela como quem presencia um acidente em câmera lenta. Quis quebrar alguma coisa. Quis gritar, sacudi-la, fazer minha mãe ouvir. Mas nada disso aconteceu. Só fiquei ali, com a respiração presa, enquanto ela se virava calmamente de costas, como se o que tivesse feito não passasse de uma travessura banal. Saí do quarto zonza, com o coração batendo, como se quisesse escapar do peito. Voltei pro meu, onde a bagunça parecia rir de mim. Peguei o celular, ainda havia tempo. Liguei para a coordenadora do programa da fundação. Caiu na caixa postal. Mandei uma mensagem. Depois outra. Liguei de novo. Nada. O ônibus saía em 2 horas e eu não tinha como provar quem eu era sem o passaporte. Minha identidade estava ali, no lixo da minha irmã, misturada com papel rasgado e batom velho. Fui até a cozinha. Minha mãe estava lavando louça, ouvindo rádio. Falei baixo, depois falei alto. Contei tudo. Disse que Luna tinha roubado meus documentos, que ela sabia de tudo, que era por isso que me deu aquele colar falso de sorte. Minha mãe secou as mãos no pano e me olhou como se eu estivesse contando que um extraterrestre pousou no quintal. "Isadora, você tá exagerando." Não era surpresa. Mas mesmo assim, doeu. Ela se virou de volta para a pia. Continuei falando, implorando, mostrando a folha com meu nome e o logo da fundação. Ela pegou o papel, olhou por 2 segundos, suspirou e soltou a frase que me desceu como veneno: "Você sempre foi muito emocional. Isso pode estar atrapalhando sua visão das coisas." Ali, eu não chorei. Eu endureci. Voltei para o meu quarto e sentei no chão no meio da bagunça. Cada prêmio que conquistei, cada noite que virei escrevendo com febre ou cólica, cada palavra que rabisquei num caderno velho, tudo tinha sido engolido por uma mentira. Eu era invisível mais uma vez. Não apenas esquecida. Agora eu estava sendo apagada ativamente. As horas passaram lentas. Pela janela, vi Luna sair arrastando a mala, vestida com uma roupa discreta, cabelos presos, óculos redondos que imitavam os meus. Senti nojo, mas engoli. Ela entrou num carro de aplicativo e sumiu pela esquina com o sorriso de quem se achava impune. E, de certo modo, era. Naquela tarde, fiquei vagando pelo quarto, sem rumo. Abri e fechei a pasta de novo e de novo, como se ela fosse magicamente se preencher outra vez. Mas tudo estava vazio. Minha cabeça latejava. Quis dormir, mas o sono não vinha. Só o pensamento insistente de que tudo aquilo não podia terminar assim. Que não podia ser isso. Foi então que abri meu e-mail e reli todas as trocas com a fundação. Revirei a caixa de entrada.
Resgatei conversas antigas com o professor Mauro. Em uma delas, ele dizia que, se precisasse de recomendação, ele assinaria sem hesitar. A mensagem tinha um anexo com meu portfólio completo, um backup que eu nem lembrava de ter enviado. Meus olhos se arregalaram. Eu ainda tinha meu material. Não impresso, não bonito, mas verdadeiro, autêntico. Era um fio de esperança e me agarrei a ele como quem agarra um galho no meio do afogamento. Comecei a copiar tudo de novo. Organizei as redações em ordem, reescrevi as introduções, destaquei os temas sociais que mais chamavam a atenção. Naquela noite, não jantei. Não falei com ninguém. Nem olhei na cara da minha mãe. Fiquei até quase amanhecer terminando o novo dossiê. Eu não sabia como, mas jurava por tudo o que ainda me restava que encontraria uma forma de fazer aquela verdade aparecer. Luna podia ter me roubado, mas ela não tinha ideia de com quem estava lidando. Fechei a pasta, cansada, mas viva. O sol nascia fraco pela fresta da cortina, e por um segundo eu quase sorri. Eu não era mais só uma garota que escrevia em silêncio. Agora eu era uma garota com provas, e eu estava disposta a tudo. Ela voltou 2 dias depois como quem retorna de um desfile exclusivo. Entrou pela porta com um moletom largo, cabelo preso, a cara limpa de culpa. Mas os olhos cintilavam. Minha mãe correu para recebê-la como se fosse uma celebridade voltando de Cannes. Abriu um sorriso orgulhoso, daqueles que ela nunca usou comigo, e repetia sem parar. Minha filha foi brilhante. Foi a única escolhida com mérito total. Aquilo me rasgou. Mérito. Palavra suja na boca de quem construiu uma vitória com os escombros do meu esforço. Luna me olhou por cima dos ombros, com o mesmo olhar que dava ao espelho quando passava batom. Não era ódio. Era certeza. Aquela certeza insuportável de quem acredita que pode roubar o mundo sem consequências. Na mesa do jantar, todos riam. Até meus tios vieram visitar, perguntando qual seria o próximo passo da genial estudante da família. Eu nem fui chamada para sentar. Fiquei na porta da cozinha ouvindo tudo. A cada riso, eu anotava mentalmente o nome de cada um por um. Eles sairiam marcados. Na manhã seguinte, Luna saiu cedo. Disse que iria resolver detalhes do visto e das passagens. Eu não respondi. Em vez disso, fui até o computador e comecei o que já devia ter feito. Reunir tudo. Todos os fragmentos. Resgatei os áudios que ela mesma gravou um dia, treinando meu discurso em frente ao espelho. Ela sempre teve mania de se gravar, e eu sempre soube como acessar. Recuperei capturas de tela de conversas com o professor Mauro, que podiam comprovar minha identidade e histórico. Imprimi o e-mail original da fundação, endereçado ao meu nome, com meu CPF. Quanto mais eu reunia, mais sentia a raiva se transformar em precisão. Fria, cirúrgica. Como se meu coração tivesse aprendido a operar sem dor. Eu não queria só desmascarar Luna. Eu queria que o mundo visse. Queria que ela provasse diante de todos o gosto amargo da humilhação pública. Aquele que eu senti quando implorei para minha mãe acreditar em mim e recebi silêncio. Foi então que decidi procurar o professor Mauro. Mandei uma mensagem pedindo ajuda. Contei tudo. Enviei os arquivos. Ele me ligou. A voz dele soava desacreditada no início, mas à medida que lia o que eu enviava, foi ficando mais pausada. Você tem provas, e essa história precisa ser ouvida. Ele prometeu fazer o possível, e mais tarde naquele mesmo dia, conseguiu algo que eu não esperava. Uma reunião com a coordenação da fundação. Não era uma entrevista. Não era garantia, mas era uma chance. A cerimônia de premiação aconteceria dali a 1 semana. Uma transmissão aberta, com todos os finalistas, representantes internacionais, patrocinadores e convidados. Luna subiria, no palco como a grande bolsista brasileira. A imagem dela estamparia os banners, as páginas da fundação. Mas agora havia uma rachadura. E ela crescia. Fiquei em silêncio naquela semana. Não falei com Luna. Não olhei na cara da minha mãe. Repetia mentalmente meu texto.
Conferia os arquivos 10 vezes por dia. Sabia que teria só um momento. Um único instante para mostrar ao mundo que a verdade existia. Que eu existia. Não, podia errar. Não podia hesitar. E, principalmente, não podia sentir. Na véspera do evento, preparei minha roupa. Não era nova nem bonita, mas era limpa e minha. Guardei os documentos dentro de uma pasta preta e a coloquei sob o travesseiro. Dormi com ela como se fosse um escudo. E naquela noite, pela primeira vez em dias, sonhei. Sonhei que estava em um teatro. Eu na plateia, sozinha. No palco, Luna brilhava, cercada por aplausos falsos. Mas então, uma luz caiu sobre mim. E todos se viraram. Eu me levantava e falava. Acordei, com o coração batendo fora do ritmo. Mas despertei sorrindo. No fundo eu sabia. O palco estava montado. E amanhã seria a minha vez. O céu estava cinza quando cheguei ao auditório da Fundação Elbrich. Uma cor sem brilho, sem definição, como se o dia estivesse hesitante sobre o que ia acontecer. Entrei sozinha, segurando a pasta com tanta força que minhas mãos ficaram dormentes. O salão era grande, frio, elegante demais para alguém que cresceu aprendendo a esconder os próprios sonhos. Mas eu não tremia. Não mais. O medo tinha dado lugar a algo novo. Algo que parecia aço. Havia flores brancas em todos os cantos. Tendas de vidro, jornalistas com câmeras, patrocinadores sorridentes. Eu assistia tudo à distância como uma sombra viva entre reflexos. Em algum ponto da entrada principal, Luna chegou. Reconheci seu andar antes mesmo de vê-la. Confiante, lento. Como se o mundo girasse ao redor dos saltos dela. Estava com um vestido vermelho que parecia gritar. Cabelo escovado com perfeição, maquiagem suave, postura impecável. E no pescoço, o colar que ela tinha me dado. Aquilo me fez rir por dentro. Ela não estava usando o colar da sorte. Estava usando o símbolo da própria sentença. Ela não me viu. Ou fingiu não ver. Caminhou direto para os bastidores do palco, acompanhada de 2 representantes da fundação. Meu peito pesou. Era aquilo que ela sempre quis. Os holofotes, os olhos do mundo, as palmas vazias. O teatro inteiro era dela, por enquanto. Fui conduzida até uma sala menor, onde o professor Mauro me esperava com a coordenadora geral. Ela estava com uma expressão cautelosa, do tipo que equilibra dúvida com obrigação. Não havia tempo para emoções. Entreguei o envelope. Dentro, todas as provas. Vídeos, prints, e-mails, gravações. A coordenadora leu em silêncio, enquanto o professor me lançava olhares de apoio. Ao final, ela não disse nada. Apenas agradeceu e saiu da sala com o material nas mãos. Seria analisado nos bastidores. De volta ao salão, sentei na última fileira. O evento começaria em minutos. Música instrumental preenchia o ambiente. Os nomes dos finalistas eram lidos em voz alta, cada um com uma pequena biografia e uma foto exibida no telão. Quando anunciaram Luna, a imagem dela surgiu sorrindo, segurando um livro que eu mesma indiquei um dia. O texto dizia: superou dificuldades e conquistou a excelência por mérito. Eu senti uma fisgada no estômago, mas mantive os olhos fixos. O mestre de cerimônias pediu silêncio. A premiação principal começaria. Chamaram Luna ao palco. Ela entrou como se estivesse numa passarela. Aplausos se ergueram, alguns em pé. Minha mãe estava lá, sentada nas primeiras cadeiras filmando, com o celular como se fosse o ápice de uma novela de sucesso. Luna pegou o microfone com a segurança de quem acredita que tudo está sob controle. Agradeceu, fingiu humildade, falou de esforço, de fé, de superação. Cada frase que saía da boca dela me feria como uma lâmina. Mas então, a coordenadora voltou. Caminhou até o apresentador, cochichou algo em seu ouvido. Ele franziu a testa. Interrompeu o discurso. Uma pausa tensa. Um silêncio que gelou a espinha de todos. E então, me chamaram. Isadora Mendes, por favor, suba ao palco. Os olhares se voltaram.
alguns confusos, outros já entendendo. Me levantei devagar, com a pasta nas mãos. Senti cada passo como um terremoto, sob os pés. Luna arregalou os olhos. Pela primeira vez, vi o medo na expressão dela. Não era pânico, era o medo da verdade. Cheguei ao microfone, respirei fundo. Minha voz saiu firme. Desculpem a interrupção, mas essa bolsa não foi conquistada por ela. E eu vou provar. E então, o telão acendeu. O vídeo começou. Luna abrindo minha gaveta, pegando meu passaporte, ensaiando meu discurso diante do espelho. O áudio da gravação ecoou pelo auditório. Eu sou Isadora Mendes. Venho de uma família simples. Minha irmã sempre teve mais apoio. Mas eu me esforcei. As palavras ecoavam e voltavam, agora arrancando suspiros de espanto, olhares de julgamento, expressões de incredulidade. O salão virou um tribunal. Luna tentava falar. Queria correr até mim, arrancar o microfone. Mas 2 coordenadores a impediram. Ela balbuciava justificativas que ninguém escutava. O apresentador, chocado, apenas pediu que o vídeo seguisse. Quando terminou, não houve palmas. Não houve reação imediata. Apenas um peso. Um silêncio mais alto que qualquer grito. E naquele silêncio, eu soube. A farsa tinha acabado. O palco não era mais dela. Era meu. E agora vinha a sentença. Eu ainda segurava o microfone quando a imagem congelada da Luna se apagou do telão. Por um segundo, ninguém se mexeu, nem ela. A sala toda parecia suspensa, como se o ar tivesse sido sugado por um vácuo. Vi minha mãe em pé, parada, com o celular ainda levantado no alto, sem perceber que tinha parado de gravar. Os olhos dela passaram de orgulho para a confusão, depois para a raiva, mas eu não recuei. Luna tentou reagir. Deu um passo à frente, os olhos arregalados, o rosto vermelho, de um tipo de fúria que ela não estava acostumada a sentir em público. Disse que tudo era armação, que eu editei os vídeos, que estava tentando destruí-la porque sempre fui invejosa. Os coordenadores se entreolharam. Um deles, um senhor de cabelos grisalhos, interrompeu com a voz firme e pausada. Pediu calma. Disse que as imagens eram verídicas e que já haviam sido analisadas. Ele tinha os laudos em mãos. Um golpe final, técnico e seco. O microfone na mão dela foi desligado. Eu não precisei dizer mais nada. As provas falavam por mim, por cada palavra que me foi arrancada nos últimos anos, por cada silêncio que fui forçada a engolir. A coordenadora se aproximou do centro do palco, olhou para o público e declarou que, diante do que havia sido revelado, a Fundação Elbridge revogaria imediatamente a nomeação de Luna Mendes, e que, pela autenticidade das informações e comprovações apresentadas, a vaga da bolsa de estudos seria oficialmente transferida para mim. Ouvi aplausos, mas não eram de celebração. Eram aplausos tensos, de justiça tardia, de um desconforto, coletivo por terem aplaudido uma fraude até poucos minutos atrás. Vi alguns convidados sussurrando, jornalistas anotando, câmeras reposicionando para me focalizar. Luna, que por tanto tempo viveu para os flashes, agora os encarava como um bando de predadores. Ela desceu do palco sem olhar para ninguém. Passou por mim como uma sombra esmagada pela própria vaidade. O salto bateu seco no piso de madeira e, quando a porta se fechou atrás dela, senti algo estalar dentro do meu peito. Não era vingança. Era algo mais profundo. Era libertação. Minha mãe veio logo depois. Os olhos brilhavam, mas não de orgulho, de fúria. Ela me acusou em voz baixa, mas cortante. Disse que eu tinha destruído a própria irmã em público, que aquilo não se fazia com sangue do mesmo sangue. Eu não respondi. Apenas olhei para ela como se fosse a primeira vez, e percebi que talvez fosse mesmo. A mulher que eu tanto tentei agradar não existia. Ela era uma ilusão moldada pela preferência, pela conveniência, pelo espelho que sempre apontava para a filha errada. No fim da cerimônia, recebi o certificado. Assinado. Oficial. A imprensa quis me entrevistar, mas eu recusei. A única coisa
que queria era sair dali em silêncio. Um silêncio que dessa vez pesava sobre os outros, não mais sobre mim. Na volta para casa, a cidade parecia diferente, mais limpa, mais fria também. Caminhei pelas ruas como quem carrega um corpo que ainda não entendeu que está livre. Quando cheguei em casa, Luna já tinha arrumado as malas. Disse que ia passar uns dias na casa de uma amiga. Não pediu desculpas, não se explicou. Apenas me lançou um olhar morto, como se não me reconhecesse mais. E de fato, não reconhecia. Subi, fechei a porta do quarto e fiquei ali por longos minutos, sentada na cama, com o certificado nas mãos. Tinha meu nome. Meu nome. E pela primeira vez, ele significava alguma coisa que ninguém poderia apagar. A bolsa cobria tudo. Passagem, estadia, alimentação, material didático. O sonho estava em minhas mãos, mas não era mais sobre isso. Era sobre não precisar mais pedir permissão para existir. Sobre não esperar mais o olhar de aprovação de quem nunca quis me ver. No dia seguinte, comprei minha mala e comecei a arrumar a nova vida. Mas antes de partir, ainda faltava um acerto. De contas, uma despedida definitiva. Levei pouco tempo para arrumar minhas coisas. Não porque eu estivesse com pressa, mas porque eu não tinha muito o que levar. Minhas roupas cabiam todas em uma única mala azul, desbotada nos cantos, com um zíper que teimava em escapar. Entre os itens que guardei com mais cuidado estavam meus cadernos antigos, meu pendrive com os textos premiados e uma foto pequena da professora Marise, minha primeira incentivadora na escola pública do bairro. O colar que Luna me deu? Deixei sobre a cômoda, com um bilhete curto. Você precisa mais do que eu. Minha mãe não me perguntou o dia da viagem. Tampouco me desejou sorte. O silêncio dela preenchia a casa como um gás invisível. Às vezes, eu a pegava me observando de longe, com olhos que oscilavam entre raiva e algo que parecia pesar. Não era arrependimento. Era o incômodo de ver a filha errada partir com um destino que nunca imaginou que lhe pertencesse. Na noite anterior ao voo, Luna voltou. As malas dela ainda estavam no mesmo canto da sala, como se tivessem sido abandonadas no meio de uma fuga. Frustrada. Ela entrou sem avisar, com o rosto inchado, maquiagem borrada e a expressão de quem não dormia há dias. Me encontrou sentada na cozinha, com uma xícara de chá nas mãos. Parou diante de mim como quem está diante de uma sentença. Você venceu. Parabéns. As palavras caíram no chão como objetos quebrados. Ela disse como quem cuspe. Nem tentou soar sincera. Respirei fundo e olhei para ela com calma. Pela primeira vez, sem medo. Luna parecia menor agora. Os ombros caídos, a vaidade murcha, as palavras desprotegidas. Eu não fiz isso para vencer você, respondi. Eu fiz para não desaparecer. Ela riu. Um riso seco, sem vida. Depois passou a mão no cabelo e olhou para o lado. Havia algo ali que eu nunca tinha visto. Desorientação. Como se a estrutura que sustentava a existência dela tivesse ruído de dentro para fora. Ela, que sempre soube o que dizer, como se portar, como brilhar, agora estava opaca, perdida dentro do próprio corpo. Você destruiu tudo, ela sussurrou. Levantei devagar, peguei minha xícara e a levei até a pia. Fiquei de costas para ela, mas falei mesmo assim. Não, só mostrei o que você construiu com mentira. O que desmoronou não era meu. Ela não respondeu. Quando me virei, já não estava mais ali. Na manhã seguinte, o táxi chegou antes do sol nascer. O céu ainda estava escuro e o ar carregava aquela sensação de fim de ciclo. Peguei minha mala e desci as escadas sem olhar para trás. Na porta, minha mãe estava parada com os braços cruzados. Não disse nada. Apenas estendeu a mão e me entregou uma marmita embrulhada em pano. Para não passar fome no avião, disse com os olhos baixos. Agradeci. Não era um pedido de perdão, mas era o mais próximo que ela chegaria disso. Entrei no carro, e quando as rodas começaram a se mover,
Senti um peso estranho se desprender dos ombros. Pela primeira vez, o silêncio do mundo lá fora não era mais um castigo. Era liberdade. O aeroporto parecia outro planeta. Gente de todos os tipos, correndo, sorrindo, embarcando. Comprei um café, sentei perto do portão e encostei a testa na mala. Eu estava exausta. Mas era uma exaustão boa. Daquela que a gente sente depois de vencer uma guerra sem armas, só com palavras. Antes de embarcar, abri o celular. Havia uma nova mensagem de Luna. Apenas uma linha. Espero que esteja feliz agora. Li 3 vezes. Apaguei. Ela nunca entenderia. Porque não era sobre estar feliz. Era sobre finalmente ser real. Ser eu. E isso era só o começo. O voo para Londres durou quase 12 horas. 12 horas em que eu não consegui dormir, mas também não quis. Passei o tempo olhando pela janela, observando o escuro lá fora como se estivesse atravessando um portal invisível entre o que eu fui e o que de agora em diante eu escolheria ser. O avião cortava o céu como uma linha no papel em branco. E eu estava pronta para escrever de novo. Desta vez com tinta própria, sem mãos estranhas tentando apagar. Os primeiros meses no exterior foram um desafio. O clima era outro. A comida, a língua, o modo como as pessoas se olhavam nas ruas. Tudo era novo, assustador e, ao mesmo tempo, revigorante. Tive medo. Tive crises de ansiedade escondidas entre os lençóis de um quarto que ainda não era meu, mas também tive paz. Pela primeira vez, ninguém me conhecia por ser irmã de alguém, por vir de uma família sem voz. Pela primeira vez, meu nome vinha limpo, sem sombras. E ele valia. Na fundação, os professores me respeitavam. Liam meus textos com atenção. Me davam devolutivas sérias. Comecei a escrever sobre o que vivi, disfarçando os nomes, alterando cenários, mas preservando a essência. Meus textos começaram a circular entre os acadêmicos. Fui chamada para eventos, convidada para debates. Um artigo meu sobre desigualdade estrutural foi publicado numa revista especializada e viralizou entre estudantes. E então, me ofereceram uma bolsa estendida para o mestrado. Eu aceitei sem hesitar. Nos anos seguintes, transformei a dor em ponte. Cada humilhação foi combustível. Não para vingança, mas para construção. Contei minha história diversas vezes, em salas de aula, palestras, entrevistas, sempre com uma calma firme que eu mesma estranhava. E a cada vez que minha voz era ouvida, eu me tornava mais inteira. Luna, por outro lado, virou uma notícia esquecida. Após a exposição pública, tentou reinventar a imagem em redes sociais. Gravou vídeos emocionais, tentando justificar suas ações, alegando pressão, comparações, abandono. Mas o público não perdoou. As marcas que patrocinavam sua imagem a abandonaram. Foi chamada para alguns programas sensacionalistas, mas recusou. Acabou se isolando, afastando-se das redes por completo. Ninguém mais a mencionava. Ninguém a convidava. Mamãe, segundo os parentes que ainda me escrevem de vez em quando, anda mais calada. Dizem que envelheceu rápido, que se recusa a falar de mim em voz alta. Mas mantém uma foto minha colada na geladeira. Uma ironia cruel, considerando que, quando estive sob o mesmo teto que ela, nunca mereci sequer um elogio que prestasse. Um dia, recebi uma nova carta de Luna. Era curta, mas diferente da outra, sem veneno, sem escárnio. Você conseguiu. De verdade. Não sei se mereço te dizer isso, mas eu te vi, mesmo quando fingi que não. Li aquela carta umas 5 vezes antes de guardá-la numa caixa de madeira onde mantenho tudo que me trouxe. Até aqui. A primeira medalha escolar, uma cópia daquele portfólio rasgado e uma folha em branco, igual àquela que ela deixou no meu quarto. Agora, essa folha tem um título no topo. Meu próximo livro. Hoje, eu dou aula. Ensino literatura para adolescentes que, como eu fui um dia, duvidam que suas vozes possam ser ouvidas.
Sempre começo o semestre com a mesma frase escrita no quadro. Você não nasceu para se esconder. Eles me olham confusos no início. Alguns até riem. Mas ao final, quando cada um escreve sua própria história, entendem o que aquilo significa. E eu sigo. Não mais tentando provar meu valor para ninguém. Só vivendo. Só existindo com verdade. Porque no fim de tudo, eu não precisei vencer Luna. Eu precisei vencer o silêncio, e venci.